Crise é uma oportunidade onde a gente coloca Deus, né, no centro da nossa vida, ou tem alguma outra possibilidade que a gente consiga, vamos dizer assim, sintetizar o aprendizado no meio dessa crise aí. As crises e qualquer outras circunstâncias de nossas vidas, né, elas sempre vão proporcionar aprendizados, sempre uma janela de oportunidade. Eu creio que o ambiente de crise, ele é sempre oportuno. O que me chama a atenção, irmão Jeff, pastor Sandro, é que muitas vezes dentro do nosso ambiente evangélico, parece que é pecado passar por crise. É como assim, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, agora parece que eu sou blindado, vivo no campo de força e as crises não chegam até mim. Eu creio que isso é uma inverdade, até uma distorção, porque Jesus, dialogando com seus discípulos, disse: no mundo tereis aflições. Os profetas, os discípulos de Jesus, a própria igreja de Cristo, ela vem passando ao longo da sua história por dificuldades e por crises também, e talvez até mais difíceis do que essa que nós estamos enfrentando. E o que me chama a atenção é que é nesse ambiente, talvez, das crises, que nós temos a grande oportunidade de nos amadurecermos mais e de sairmos disso tudo mais parecidos com Jesus. Tiago, no capítulo 1, ele fala que feliz é aquele que passa por provação. Até dá vontade assim, cara, esse cara não sabe o que está falando. Como assim, feliz é aquele que passa por provações? É porque ele também vai responder. Depois de provado, você sai mais íntegro, maduro, sem lhe faltar coisa alguma. E quando nós olhamos também para algumas histórias bíblicas, por exemplo, a de Davi, foi no deserto que ele mais cresceu, e não nos castelos. Enfim, nós temos grandes oportunidades em momentos de crise de nos aproximarmos e conhecermos melhor a esse Deus e percebermos o seu cuidado. Porque quando tudo vai bem, nós parecemos que ficamos míopes. Mas quando chegam os momentos de crises, nós precisamos viver numa dependência maior, então nossos sentidos, nós ficamos mais sensíveis para perceber o cuidado e o amor de Deus. E é um momento oportuno para o nosso crescimento, sim. É isso aí, a crise ela vem para mexer com a gente, né? Às vezes mexe com aquele que vem firme, porque assim, cada provação que você passa, que você vive, ela te proporciona um aprendizado. Eu acho que é mais oportuno nesse momento de crise a gente buscar crescer com toda essa experiência, né? Obviamente, essa questão de se aproximar de Deus ou não vai depender da atitude que você vai assumir diante da crise também, da atitude que a gente assume diante da crise, né? Tem pessoas que no momento da crise percebem que a sua fé realmente não está firmada em Deus. Ela se entristece, ela fica deprimida. E aí, na crise, muitas coisas começam a se revelar. Por exemplo, a gente começa a perceber que a nossa fé nunca teve em Deus. Que a nossa fé estava na segurança do emprego, ou na estabilidade econômica da família, ou na saúde, enfim. E aí a crise muitas vezes nos mostra e revela as nossas fraquezas. Ela escancara as nossas fraquezas, né? Então tudo vai depender da postura que você vai assumir diante da crise. Qual é a postura que você vai assumir diante da crise? Será que é uma postura onde você vai, não, eu creio no Deus que eu sirvo, né? Eu estou firme e eu vou buscar em Deus uma resposta para isso tudo, né? Então a crise ela pode ser um momento de aprendizado, como também pode ser um momento também onde as pessoas podem se afundar de vez. Gostaria só de acrescentar que as crises são inevitáveis. Nós estamos passando por essa. Eu creio que nós vamos superar. A humanidade, Deus deu essa capacidade de nos reinventarmos, de superação, de adaptação. Mas outras vão vir. Se não for de cunho global como essa, mas às vezes é de cunho pessoal, familiar, luto, enfermidade, é aquele desemprego, é aquele concurso, você tanto se esforçou e não conseguiu, e agora eu entro em crise, é a namorada que terminou comigo, é o esposo que brigou, enfim, crises
Sempre vão ter. Agora, como é que nós vamos passar por ela, que é o X da questão. E que possamos, nessas crises, nesses desertos existenciais que a vida nos promove ou provoca, possamos crescer e sairmos mais parecidos com Jesus Cristo. Bom, muito bom, muito bom. Aproveitando o gancho de cada um de vocês dois aí que deixaram, eu vou fazer duas perguntas que enviaram para a gente aqui. A primeira é: como podemos controlar a nossa ansiedade em meio à situação atual que estamos vivendo? Como o pastor Sandro disse, muita gente aí acaba entrando em depressão, ansiedade, despertando outras doenças que tem, e a gente sabe que vários estudos demonstram que ansiedade, depressão são doenças que vão matar muito mais do que acidente de carro e bala no século que a gente está vivendo. Então, como é que a gente pode controlar, né? Como é que a gente pode manter a calma, essa questão nessa situação? E a outra é como se controlar, eu acho que uma vai cair bem na outra, como se controlar quando as pessoas questionam onde está Deus, ou seja, quando aquela pessoa sabe que você é cristão, né, tal, sabe que você serve a Deus, e vai lá e fica falando: e aí, cadê seu Deus aí? Por que seu Deus deixa isso acontecer? Por que tem tanta gente morrendo aí? Seu Deus não cura, não faz milagre? E a gente vê isso realmente, ainda mais nos dias atuais, onde a gente é confrontado dia após dia por servir a Deus, por demonstrar a nossa fé publicamente, a gente também é atacado. Então, aí pode ficar à vontade, quem quiser responder uma ou outra, ou vocês decidem aí. Qual fica melhor para vocês? Eu vou deixar ele começar agora. Como podemos controlar a nossa ansiedade em meio à situação atual que vivemos? Como é que a gente controla, Fábio, a ansiedade em meio à situação que a gente vive? Essa é uma situação que é própria de produzir ansiedade, né, não, Fábio Lucas? come as unhas. Como é que a gente vai controlar a ansiedade no momento desse? A gente tem que recorrer ao salmista, né? Deleita-te também no Senhor, Ele te considerará o desejo do teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu creio que quando você busca se refugiar em Deus num momento como esse, projetar suas emoções para Deus, projetar as suas angústias para Deus, eu creio que Deus vai trazendo paz ao seu coração, né? Então, assim, como que você vai controlar a ansiedade no momento desse? Momento em que é propício para o ócio. É no momento em que nós estamos mais ociosos, né? Estamos assim imaginando, estamos pensando no futuro do país, estamos pensando se amanhã a gente vai ter dinheiro para poder colocar comida dentro de casa. Estamos pensando em uma série de situações, no amigo, no vizinho, no conhecido, no familiar. Então, é uma situação própria que vai produzir em nós ansiedade. A gente tem que encarar essa realidade. A ansiedade é uma realidade. Ela vai produzir em nós realidade. Essa realidade vai produzir em nós a ansiedade. O que nós precisamos fazer para onde nós vamos projetar todas essas emoções, né? E Jesus diz que nós devemos lançar sobre ele lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então, assim, quando a gente projeta para Deus, e principalmente através da oração, que é o momento em que a gente fala com Deus, e a leitura da palavra, que é quando a gente ouve Deus, é esse momento que o nosso coração vai se acalmando, vai se acalentando. Eu percebo que muitas vezes quando eu começo a trabalhar minha mente, colocar louvores, colocar músicas que eu gosto, né, que mexem com a gente, que falam no nosso coração, que traz uma paz para o nosso coração, a realidade, o cenário, o ambiente muda, e você sai de uma visão pessimista e começa a encarar as coisas do ponto de vista também da fé, do ponto de vista de Deus. Você começa a encarar as coisas de um ponto de vista mais positivo, né? Então você tem que procurar determinar o que é que te deixa mais ansioso, né? Que tipo de situação mexe mais com você? Dentre todas as situações, quais as que mexem mais com você? E tentar trabalhar isso. Quando vem essa angústia, essa preocupação, projeta isso para Deus. Ora, lê a Bíblia, canta, ouve uma música, né, que fale ao seu coração, que fale com você. A segunda, né, no caso, é como se controlar quando as pessoas questionam onde está Deus. Ou seja, quando alguém, principalmente que não é cristão, vai lá e te questiona: cadê o seu Deus nesse momento? Sim. E só complementando, não, fazendo a propaganda agora. Todas as quinta-feiras, né, nós estamos trazendo uma mensagem
justamente sobre esse tema, né, de ansiedade e preocupação, baseado no Sermão do Monte, quando Jesus fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olhai, olhai, olhai. Ele pede para nós olharmos sempre para os lírios do campo, para as aves dos céus, que nem semeiam, nem tecem, no entanto, Deus cuida deles. É nisso aí mesmo, pastor Sandro, nós temos que desfrutar desse Deus e descansar, e confiar que Ele supre todas as nossas necessidades. E essa indagação, ela é muito pertinente. Onde está Deus? Apocalipse, na narrativa do apóstolo João, no início ali do capítulo 4, ele é convidado, né, para subir aos céus, e ele tem uma visão maravilhosa. Ele vê um trono no céu, e nesse trono ele vê alguém sentado nesse trono, e a partir do versículo 4 ele começa a descrever o trono e a pessoa que está sentada no trono. Enfim, mas vamos sintetizar: quem está sentado no trono é Deus, o Senhor do universo. E se tem alguém sentado no trono, significa que tem alguém controlando, reinando, governando. Às vezes nós, nessa ansiedade, nas nossas preocupações, e quando as coisas fogem do nosso controle, somos tendenciosos a fazer esse tipo de pergunta: aonde está Deus? Ele está centrado no trono do universo. E naquele momento oportuno que João escreve, a igreja de Cristo era perseguida pelo Império Romano, e talvez essa pergunta não é tão atual, ela é antiga. A igreja estava sendo assolada pelo Império Romano, massacrada. João estava preso na ilha de Patmos, justamente por causa do Evangelho e pela perseguição imposta pelo Império. Talvez João fizesse essa pergunta: por que eu vim parar nessa ilha? E acho que essa resposta é satisfatória. Deus está sentado no trono do universo, controlando tudo e a todos. Essa pandemia não foge do controle de Deus. E assim como naquele primeiro século a igreja foi perseguida, e João então tem essa resposta: ok, João, eu estou sentado no trono. Não é o imperador romano que comanda, sou eu que estou sentado. E aí nós podemos lançar uma pergunta agora: aonde está o Império Romano? E aonde está a igreja de Cristo? Se nós estamos nos reunindo aqui nesse metanoia, é porque a igreja prevaleceu e o Império Romano não existe mais. Deus controla a história. E nessas crises, a igreja sempre vai se sobressair quando caminha verdadeiramente, olhando para o alto e com fé. A crise é uma oportunidade de pensar sobre o que tem sido sua segurança. E aí eu lanço a seguinte questão: para onde você corre em tempos de crise? Isso é uma indagação que eu lendo, geralmente fico lendo muita coisa lá na internet, e eu parei para pensar. Eu falei, realmente, quando eu estou com algum problema, alguma coisa, quando estou passando por uma crise, onde está a minha segurança? Então, muitas vezes a gente esquece, né? Esquece entre si. A gente sabe que tem Deus, mas muita gente não recorre a Ele para, né, buscar o auxílio. A gente acha que a gente é super-herói, que a gente é autossuficiente, que a gente consegue lidar com tudo isso. Então, eu queria que vocês explanassem essa questão aí. A crise é a oportunidade de pensar sobre essa questão, em onde está a sua segurança, já que a gente está vivendo, como a gente falou, crise financeira, crise na saúde, crise política, entre várias crises que, ao longo, vamos dizer, dos últimos 10 anos, não só o Brasil, mas todo mundo tem passado. E aí, por que isso? Onde é que está essa segurança, na verdade, em relação a isso? Vamos deixar para o nosso convidado especial hoje. Vamos lá. As pessoas, no momento de crise, eles se voltam para alguma coisa. É do processo humano, do coração humano, ele procurar uma divindade. No nosso caso, Deus. Em outras religiões, procuram as suas respectivas divindades. Mas eu creio que o problema dessa crise que nós estamos vivendo hoje, ela também é uma denúncia. Está sendo uma denúncia.
a denúncia do estilo de vida que nós cultuávamos. Apesar de podermos estar juntos, próximos uns dos outros, mas nós vivíamos isolados, cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua individualidade, na sua liberdade. Então, eu percebo que essa crise ela veio a ser como um troféu, premiar aquilo que o ser humano estava celebrando, a sua individualidade. E agora nós estamos percebendo o quanto que nós necessitamos um do outro e o quanto nós necessitamos do verdadeiro Deus. Eu estava ouvindo um teólogo brasileiro, Jonas Madureira, um grande expoente, ele dialogando com a obra de Nietzsche, né, um professo ateu, e ele falando dessa sociedade moderna, pós-moderna, o quanto se distanciou de Deus. E que quando Nietzsche diz que Deus não existe, ele estava tendo um olhar sobre a Europa naquele momento, cristã, mas que vivia sem sentido. Aí ele, dialogando com a obra de Nietzsche, ele vai dizer, não foi Nietzsche que matou Deus. Foi os cristãos que viviam a vida sem sentido, que não apontava para o verdadeiro Deus, que levou ele até essa visão. Enfim, eu creio que nesse ambiente de crise, nós estamos tendo agora uma grande oportunidade de nos voltarmos para Deus e resgatarmos o sentido, principalmente nós que declaramos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. O Cristo, quando veio até nós, lembrando Paulo lá em Filipenses, esse senso kenose de se abdicar da sua divindade, de se fazer pequeno, porque o texto vai dizer para nós que, embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez como um de nós, carne. Eu creio que a humanidade cristã, principalmente nós que declaramos a Cristo, perdemos esse sentido. Buscamos o sucesso, as realizações de nossos sonhos, principalmente agora no século, nessa secularidade pós-moderna, a individualidade. Eu creio que nós temos que voltar para Cristo, nos voltarmos para Deus. E gostaria de aproveitar para fazer uma denúncia, porque talvez nós, como igreja, também nos desviamos. É muito fácil falar do mundo. Eu creio que nós devemos falar de nós mesmos. A igreja que, pensando assim, ela só caminha para o alto e esqueceu que o seu Deus está indo na direção oposta. Enquanto nós queremos subir, ele desceu. E a igreja ela tem que fazer esse processo semelhante ao do seu mestre. Dessa senso kenose de ir em direção ao outro, de se humilhar, de se diminuir, de se fazer pequeno para enxergar o outro. E nós, como igreja, não fazemos isso e perdemos o sentido e o pior, deixamos de ser sal e luz e de darmos sentido para aqueles que estão à nossa volta. Eu acho que é uma grande oportunidade de voltarmos para Deus em sua essência.